Meu nome é Plínio Tomás, sou engenheiro civil, formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Agora eu vou falar sobre o nosso professor de matemática da Poli, Camargão. Bom, agora eu vou falar sobre o professor José Otávio Monteiro de Camargo da Poli, apelidado de Camargão, famoso Camargão. Eu entrei na Politécnica, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 1962. O Camargão dava aula de matemática, eu achava um gênio esse homem. Eu lembro que tinha uma sala inclinada, onde davam aula os catedráticos, e tinham três lousas verdes. E ele começava o teorema na primeira lousa e terminava na terceira. Fazia tudo de cabeça. E ficava um bedel que ia subindo as lousas, né? Eu lembro que uma vez ele estava demonstrando um teorema, tinha as três lousas assim, aí ele parou e falou assim: Nossa, tá errado aqui, tem um errinho. Aí ele mandou para nós olharmos na primeira lousa, lá em cima, que tinha um errinho lá, que na próxima aula ia fazer tudo de novo. Ele era um gênio. Um dia perguntei ao Camargão, dizendo que nunca usaríamos os teoremas complicados que ele ensinava. Ele respondeu: Não estou ensinando os teoremas, e sim lógica matemática. Eu admirei mais ele. A verdade era a lógica. Eu lembro que uma vez eu estava falando com o professor sobre os teoremas e eu lembro que faltava um teorema. Aí ele falou para mim: esse teorema que está faltando está num livro de matemática de um alemão, de Göttingen, né? Porque há muitos anos Göttingen na Alemanha era a capital, era o lugar da matemática e a física era em Berlim, né? Então eu procurei o livro na biblioteca da Poli de Göttingen em alemão, que eu não entendi alemão na época, depois eu aprendi, e eu tive que achar em francês. Eu li o teorema em francês. Mas foi muito bom ver como que era interessante o estudo da lógica matemática. Eu lembro também que no primeiro dia de aula, o professor estava ensinando a teoria dos números, aquela teoria que 1 mais 1 é igual a 2, aquelas coisas esquisitas que todo mundo sabe. E ele falou assim: a mocidade é como a flor do lótus, só floresce uma vez. Ele falou assim: para vocês que são jovens, aproveitem a vida. Que a mocidade é como a flor do lótus, só floresce uma vez. Eu achei muito interessante. Ele era muito amigo do governador Adhemar de Barros, muito amigo. Ele tinha um poder monstruoso na faculdade. Ele mandava na faculdade. E o interessante que eu coloquei aqui é o Bento de Jesus Caraça. Esse Bento de Jesus Caraça foi um português que nasceu em 1901 e morreu em 1948. Ele convidou o professor, o Camargão convidou o professor Dr. Bento de Jesus Caraça, de Portugal, a dar aulas de cálculo numérico em 1947 na Poli. E ele não aceitou. Ele não aceitou porque ele estava em prisão domiciliar por ser comunista. Esse professor era comunista, ele foi preso, perdeu o cargo dele da faculdade e ficou lá, não podia vir para o Brasil. Aí depois o Camargão mandou outra carta para o Bento fazer programação de matemática da Poli, em 16 de março de 1948. A programação de aulas se refere a cálculo diferencial integral, geometria analítica e projetiva, geometria descritiva com aplicações, cálculo de observações, estatística, cálculo gráfico, mecânico, nomografia e mecânica racional. Logo depois o Bento morreu com 47 anos e sugeriu que a estatística fosse separada, ensinada. Bento fez a programação. Quer dizer, a matemática que eu estudei, e um ano depois acabou, quando morreu o nosso amigo Camargão, em 64, mas eu estudei com a matemática que foi projetada pelo professor Bento Jesus Caraça, que é um gênio. É um livro que tem que ser lido por todos. Quem quiser ler, o livro dele é muito bom. Ele escreveu um livro, Conceitos Fundamentais de Matemática, que eu comprei quando estava no ginásio. Eu lembro quando eu estava no ginásio, uma professora falou desse livro e eu comprei o livro. Eu lembro que uma vez eu estava numa reunião do conselho do CREA, tinha dois engenheiros civis que eram matemáticos também,
estavam falando do Bento de Jesus Caraça. Eu ouvi, parei e fui conversar com eles. Eu falei, eu já li o livro dele. Ele falou, o livro dele nunca esteve no Brasil. Teve sim. Aí um deles, o doutor João Amaral, esteve na minha casa para ver o livro que eu tinha aqui. E na minha casa, inclusive, mandei encadernar. Eu já li várias vezes esse livro, ele fala muito bem da teoria matemática. Eu fiquei impressionado com a inteligência desse homem, muito um gênio, esse Bento Jesus Caraça. É uma pena que ele tenha sido perseguido por ser comunista. Ele fez uma editora, ele queria fazer livros baratos para os pobres de Portugal lerem. Ele chegou a fazer 1.200.000 livros, ele chamava de cadernos, né? De coisas técnicas. Ele queria que os portugueses soubessem um pouco do que estava acontecendo no mundo, né? Agora, uma coisa interessante que o Bento Jesus Caraça, ele nasceu em 1901. Então, em 1905, o rei de Portugal foi assassinado na rua. Em 1914, 18, houve a Primeira Guerra Mundial. Em 1918, houve a febre espanhola. Em 1917, houve a Revolução Russa. Depois houve a Revolução do Franco na Espanha, o Salazar em Portugal. Depois teve a Primeira Guerra Mundial, de 39 a 45. Ele viveu numa época super tumultuada. É muito interessante isso, como afeta a vida das pessoas, né? E eu lendo as coisas, os estudos dele, ele teve uma discussão pelo jornal uma vez sobre Platão. Com outro professor português, eles discutiram sobre Platão, foi uma discussão sobre jornais, um falava uma coisa, outro falava outra, um falava que o outro entendia, outro não entendia nada, aquela confusão, no fim se acertaram os dois. É muito interessante as ideias dele. Agora eu vou comentar também no outro professor que eu tive, Pedro Bento José Gravina, o professor Gravina, chama. Esse professor Pedro Bento José Gravina, ele era professor de pontes e grandes estruturas. Ele escreveu um livro sobre a teoria das cascas. E eu lembro que eu estava na sala, no 5º ano de engenharia, e eu era representante de turma. Então ele mostrou uma carta que ele recebeu do Japão, e que o Japão pensou que ele era alemão, os japoneses tinham visto o livro dele escrito em alemão, e pediram autorização para ele traduzir para o japonês. Ele escreveu um livro que foi traduzido em todas as línguas que tinha no mundo. Ele era um gênio, esse professor. As aulas dele eram um show. Ele dava de pontos e grandes estruturas. Ele mostrava as pontes feitas, as obras feitas com cálculo empírico e outra com cálculo mesmo, né? Um dia eu perguntei para ele sobre... Ele me respondeu assim: você será um grande engenheiro quando calcular o que você já sabe. Eu achei tão interessante. Imagina, você será um grande engenheiro quando você calcular o que você já sabe. Na verdade, se você trabalhar bastante em viga, em prédio, você tem ideia da altura da viga, do diâmetro do pilar, o diâmetro de uma adutora, você vai trabalhando bastante pela parte que vai sabendo, né? Eu já cheguei a ver muitas coisas assim na hidráulica, de eu adivinhar praticamente o diâmetro. Então você calcula para calcular o que você já sabe. É a ideia desse homem. E tem uma coisa interessante que eu tive informações na Politécnica, os professores, na sala dos professores, ninguém conversava com o Gravina. Diziam que o professor deve dar aulas e não show. Mas a aula dele era um show, todo mundo ia assistir a aula dele, era um espetáculo a aula dele. Olha que cada coisa boba que tem nessa vida. Em vez de dar valor para a aula, aí depois tinha outro problema também, havia muita greve naquele tempo. Ele estava descontente com os professores, aí ele prestou concurso na Itália e passou em primeiro lugar. Ele se aposentou como reitor da Universidade de Roma. Reitor, olha o que é isso. Bom, muito obrigado, meu nome é Plínio Tomás, como eu falei, tem o meu site aí, eu tenho meu e-mail, e no YouTube eu tenho 214 vídeos. Muito obrigado novamente.